Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos abordar um tema aí que tem sido bastante discutido também conosco junto aos clientes, né? Até pelas evoluções que vem acontecendo aí com o Pix, modalidades de transações bancárias, criptomoedas, que é o Drex. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar sobre o Drex. Nós vamos tratar aqui para falar para vocês sobre essa mudança que vem sendo implementada pelo Banco Central, que deve começar a entrar em vigor no Brasil em breve, já acredito que já no próximo ano, pelo calendário deles. Nós vamos passar todas as informações do que é o Drex. Ele vai substituir o Pix, como vai ser a forma de função dele, ele é uma criptomoeda, enfim, o que será? Vamos entrar com isso aqui para vocês em breve. Antes, aproveita aqui, peço para vocês, deixe o seu like aqui para o nosso canal, ajude-nos a crescer, compartilhe com esse link também para outras pessoas, para seus amigos, para pessoas próximas aí que desejam ter essas informações. E se puder também, se inscreva no canal, acompanhe nossas informações aqui para que a gente possa mandar ainda vocês cada vez mais à frente aí dos seus negócios, cada vez mais evoluindo e crescendo, estarem informados realmente da melhor forma possível com as informações que vem aí. Vamos ir em frente e vamos abordar o Drex, logo após a vinheta. Então vamos lá pessoal, vamos falar sobre o Drex aí, quais são as diferenças, quais são as características dele, o que ele tem em comum em diferente com o Pix e outras modalidades, tá bom? Separei aqui 3 artigos para mostrar para vocês o que é o Drex, qual a integração dele com o sistema financeiro, o que ele pretende ser abrangente, ele vai acabar com o dinheiro digital, ele vai acabar com o dinheiro físico, o que ele vai ser realmente para nós. Então vamos fazer essa primeira abordagem descobrindo o que é o Drex. Então vamos lá. O que é o Drex e qual a diferença para o Pix? Então, o Drex é um novo formato para representar a moeda oficial do Brasil, o real, com a diferença que ela é 100% digital. Cada brasileiro poderá ter a sua e ela será armazenada em um sistema virtual que permite você realizar transações do mesmo valor da cédula ou moedas. A maior diferença é que o armazenamento será virtual, através das carteiras digitais que serão disponibilizadas pelas instituições financeiras. Então, pessoal, na verdade o Drex é uma mudança que nós vamos ter do dinheiro físico para o dinheiro de forma digital. Então o real na verdade vai continuar existindo, né? Não na forma como nós conhecemos ele hoje, então na verdade vai ser transformado no sistema Drex como se fosse uma carteira. Então nesse ponto nós teremos aí uma carteira digital através das instituições financeiras que nós temos, Bradesco, Itaú, Santander e outras, em que esse nosso dinheiro automaticamente vai ser convertido para uma carteira dentro do modelo do Drex. Tá? Então com isso vamos ter cada vez menos o dinheiro em espécie em circulação, que já é uma tendência, a gente já vem acompanhando isso, não é uma coisa exclusiva do Brasil, mas que vem mudando. Bom, a nomenclatura foi pensada para traduzir o que é essa moeda. Olha o que significa Drex, pessoal. O D significa formato digital, o R é referente à moeda brasileira, que hoje nesse momento é o real, o E é referente ao sistema eletrônico que o Drex funcionará, e o X representa inovação. Tá? Então, assim como o Pix, o Drex foi criado com o intuito de facilitar as transações dos usuários, tornando mais segura e rápida. Mas será que os dois são a mesma coisa? Vamos ver a diferença aqui entre eles e fazer a comparação. Como vimos, o Drex é um formato de moeda digital que veio para facilitar o nosso dia a dia, algo bem parecido com o Pix. Será então que esse será o fim do Pix? A resposta é não. Apesar de terem uma tecnologia parecida, eles estão bem longe de substituir um ao outro. Inclusive os especialistas têm chamado ambos de primos pela proximidade da ideia e funcionalidades. As diferenças entre eles são algumas, a começar pela essência tecnológica. O Pix é um tipo de transação instantânea, que ocorre na mesma hora, enquanto o Drex é de fato uma moeda, porém virtual. Então, para entendermos melhor, o Pix é a transação, assim como o TED ou DOC, funcionalidade que será descontinuada, enquanto o Drex é o dinheiro que você transfere, porém digital. Ou seja, o Drex será utilizado no Pix, transferências ou até mesmo pagamentos. De acordo com o Banco Central, o Drex deverá impactar completamente o sistema financeiro, visto que a forma que ele aborda de uma forma mais ampla é diferente do Pix.
Então, pessoal, aqui fica bem claro realmente a forma que eles estão atuando. Então nós vamos deixar de ter as moedas como nós temos hoje, no caso o real, né, em espécie, em cédulas e mesmo dentro dos bancos aí que nós temos hoje privados ou bancos digitais. Esses bancos vão se tornar instituições financeiras que apenas vão fazer uma representatividade, não mais a guarda ou a manutenção desse sistema de operação financeira no Brasil, tá? Então, com isso, vai ser descontinuado o TED/DOC, que hoje cabe exclusivamente aos bancos, e tudo será feito pelo Banco Central. Ou seja, da mesma forma que o Pix utiliza uma chave que passa pelo Banco Central, se essa chave hoje um e-mail, um telefone ou CPF, vai acontecer da mesma forma com o Drex. Então o Drex vai ser a moeda e a forma de transferências que vai ter entre as modalidades será o Pix, sendo descontinuada nesse caso as formas dos bancos privados, os outros bancos aí no caso digitais, né, transferências bancárias através de TED ou mesmo DOC, tá bom? Então vamos ver aí como eles se complementam. Então o Drex é uma Bitcoin ou uma criptomoeda, para quem não sabe o que é uma Bitcoin? Não, o Drex não será uma Bitcoin ou uma criptomoeda. Apesar da tecnologia utilizada ser a mesma do blockchain, a moeda digital não terá alterações no preço e será orquestrada pelo Banco Central. Tá? Bom, como vai funcionar esse Drex? Falando na prática, como explicamos, o Drex será disponibilizado através das contas digitais nas instituições financeiras e seus aplicativos, assim como outros aplicativos de pagamento. Dentro desses ambientes, será possível converter dinheiro físico em virtual, realizar transações, pagamento ou até mesmo recebimentos. O mais legal é que os usuários tenham acesso a novos serviços digitais, expandindo o repertório de instituições como, por exemplo, contratos inteligentes e até dinheiro programável. Então, se você pretende comprar ou vender seu carro no futuro, o processo de documentação será mais seguro, já que a transação só será finalizada se todas as condições acordadas forem atendidas. Vamos detalhar um pouquinho mais, vamos desmembrar um pouco essa parte aqui em pontos aí, pessoal, só para ficar mais fácil o entendimento, a gente ver que abordagem que o governo está chegando com isso. Então, primeira parte, converter o dinheiro físico em virtual, isso já acontece hoje. Apesar de a gente falar que nós estamos recebendo um salário, ou se você tem uma renda aí que seja fixa, um aluguel, ou se um prolabore, o dinheiro quando entra no seu banco já é uma moeda digital. A diferença é que hoje você consegue sacar ela de forma física numa moeda que se chama real. Então, na verdade, na prática é que o dinheiro vai se tornar pouco a pouco de uma forma 100% digital até a sua extinção. Apesar de falarem aqui que não haverá uma extinção no dinheiro físico, nós sabemos que a tendência é isso. Realmente, tá? Que é para aumentar o controle, entre aspas, aumentar a segurança e aumentar também a fiscalização deles. O segundo ponto aqui que ele fala é que tem acesso a esses serviços digitais. Que serviços digitais são esses? Como a gente já tem visto alguns casos até mesmo do Pix, empréstimos, fazer consignação, você fazer também aí na parte aí de financiamento, essas coisas, tudo diretamente através do Banco Central, ou seja, dessa carteira que você vai ter dentro do modelo do Drex nesse caso, tá? O outro ponto que ele menciona aqui é sobre essa parte de documentação. Qual é a abordagem do Drex? Qual que é a ideia do governo nesse ponto final? Tornar hoje, por exemplo, os cartórios que já são digitalizados e estão entrando cada vez mais com a era da digitalização, mesmo sistemas assim hoje de emissão de documentos que é assinado com um CPF ou um CNPJ, totalmente eletrônicos. Então, na verdade, como o Drex vai ser uma carteira digital, dentro da carteira digital, além do dinheiro, provavelmente vai constar também a sua parte do imposto de renda, seus bens e patrimônios registrados junto ao Banco Central. Uma das curiosidades que tem comentado é que, apesar de ter comentado aqui que você vai poder acessar o Drex para ver o seu dinheiro que você vai ter através de contas aí dos seus bancos privados ou bancos mesmo que sejam de forma digital, eletrônica, comentam que através do sistema gov.br que já existe hoje, você vai conseguir acessar e ver como se fosse todas as suas contas bancárias vinculadas, quais as contas que você tem aí aberta com as instituições privadas, quais são os bens e patrimônios que você tem registrado. Então tudo isso vai estar de uma forma eletrônica vinculado a uma carteira digital de vocês, que é como se fosse o seu patrimônio e seus ativos fixos, só que vai estar sendo controlado e demonstrado tudo pelo governo de forma eletrônica. Tá? Então lá, o Drex vai acabar com o dinheiro físico? A resposta também é não, como eu comentei, entre aspas não, tá pessoal? O Drex não vai acabar com dinheiro em espécie, seja cédula ou moeda. Como vimos, a ideia é que ele seja um facilitador na vida dos brasileiros, ampliando o serviço financeiro. Inclusive, será possível transformar seu dinheiro virtual em espécie e vice-versa. Mas lembre-se, não há diferença entre valores, um Drex será equivalente a um real.
Bom, já comentei anteriormente, né, essa questão aí do dinheiro físico acabar ou não, é uma tendência mundial, não é uma coisa que apenas o Brasil está optando, ou que vai acontecer somente aqui, não vai acontecer em outro lugar, é uma tendência, tá, pessoal? Como a gente já teve anteriormente aí, várias formas de mudança, como o próprio cheque que entrou em desuso, hoje em dia raramente se vê alguma pessoa trabalhando com cheque, promissórias e outras coisas que pouco a pouco vão ser mudando com a tecnologia. Bom, o Drex será seguro? Sim, o Drex será uma moeda segura. Segundo o próprio Banco Central, a ideia da criação desse novo formato é justamente trazer mais segurança aos usuários em suas futuras transações, mantendo o nível das outras transações feitas pelo sistema bancário. Então, pessoal, é seguro, óbvio, né, que passa pelo Banco Central, tem acompanhamento, mas esse seguro nós temos que pensar o seguinte: hoje, quando você vai fazer uma compra, quando você vai fazer uma transferência, você está no mercado, aquela história, quer o CPF na nota, como que você vai fazer? Tudo hoje você ainda consegue, ainda alguns modelos de pagamento, no débito, no crédito, essas coisas, de fazer o pagamento sem identificação. A partir do momento da criação do Drex que seja utilizado, automaticamente haverá a rastreabilidade financeira desse dinheiro. Então isso vai dar segurança? Sim, o governo vai conseguir saber com quem você pagou, para quem recebeu, de quem você recebeu a quem você pagou. Só que isso também é uma faca de dois gumes. Você tomar cuidado, que infelizmente a gente sabe, até por desconhecimento, infelizmente o brasileiro às vezes esquece de fazer algumas declarações. Seja, por exemplo, um aluguel no imposto de renda, seja uma doação que fez para um parente, para um primo, para uma mãe, para um irmão, alguma coisa nesse sentido, ou mesmo pequenas coisas. Pô, eu fiz um servicinho ali, um bico, fiz um trabalho extra, recebi um dinheirinho. Todas essas movimentações terão uma rastreabilidade e o governo vai conseguir ter essa rastreabilidade, tá, pessoal? Bom, quando o Drex vai ser lançado? A ideia do Banco Central é que a moeda seja lançada no final de 2024, estamos chegando lá, mas sem mais data estipulada até o momento. Isso porque dependerá de uma série de fatores externos que poderão antecipar ou postergar o prazo do lançamento oficial, tá? Bom, dando uma sequência nessa parte aqui para vocês, eu separei o seguinte para vocês aqui: o que esperar do Drex? O Real Digital que entra em nova fase de testes. Olha uma abordagem que foi feita aqui para a revista Abril, com algumas pessoas e instituições financeiras, referente a isso aqui, ó. O Drex representa uma transformação completa da infraestrutura financeira, diz Tamila Talarico, sócia da EI Brasil, responsável pela área de ativos digitais da consultoria. Ó, a digitalização da moeda não é uma jabuticaba, segundo o Instituto Americano Atlantic Council. 134 países e regiões, representando 98% do PIB global, estão se esforçando para criar suas moedas digitais e usufruir o crescimento econômico que elas podem destravar. Para entender esse potencial, é preciso conhecer a árvore genealógica do real digital, o Drex, tá, pessoal? Seus avós são as criptomoedas como o pioneiro Bitcoin. Delas, o Drex herdou dois pilares. O primeiro é o blockchain, tecnologia de registro descentralizado de transações, que permite que os usuários de uma plataforma arquivem não apenas suas próprias operações, mas de todos os demais. O que seria essa blockchain, pessoal? Hoje, em vez de você ter um único servidor para armazenar todas as informações, você tem vários servidores espalhados com a mesma informação. Se porventura algum deles for hackeado, for adulterado, não sei o que, para criar uma moeda, para fraudar uma moeda, mesmo transferir, na hora que esse computador, essa máquina entrar na rede, ele for tentar fazer sincronismo, os demais computadores vão falar que aquilo não pertence. Então, se constata que houve a fraude. Essa é a segurança do blockchain, tá? Bom, vamos lá. O segundo é a tokenização, processo que gera uma representação digital de qualquer coisa do mundo real, de uma obra de arte à cabeça de gado, tá? Então, o que seria essa parte da tokenização? É você pegar exatamente a quantidade, o valor, aquilo que você tem em patrimônio em forma física e criar como se fosse um lastro dele em formato digital que dê a mesma veracidade daquele produto de forma física. Essa é a questão da tokenização, tá? Os pais do Drex são as stablecoins. Por que stablecoins? A Bitcoin, essas outras são altcoins, tá, pessoal? Que tem altos valores agregados. Vocês vão entender por que com stablecoins. Criados para atenuar as fortes oscilações de preço das criptomoedas convencionais. Para tanto, atrelam seu valor a outros ativos, como o dólar e o ouro. Com as stablecoins, o real digital aprendeu que é possível se ancorar em algum ativo para manter a estabilidade. Ao contrário de seus antecessores, o Drex será lastreado nele mesmo, já que a apresentação virtual do real, a moeda emitida é controlada pelo Banco Central do Brasil. Isso também diferencia de seus avós, criptomoedas que podem ser criadas por qualquer pessoa. Então, o que é essa diferença, pessoal? É que a gente fala, por exemplo, sobre a moeda do dólar e outros. Por que essas moedas tinham tanto valor? O dólar, quando teve aí um alta dele no mercado, isso estamos falando já anos atrás,
havia uma garantia que era dada pelo Banco Central norte-americano que para cada $1 emitido havia a mesma quantidade guardada em ouro. Então essa equiparidade dele é o que dava a sua estabilidade e ao mesmo tempo que mantinha seu alto valor alistrado, tá? O real, por sua vez, o Drex, deve ser baseado no real. Então, às vezes o pessoal fala, com o Drex talvez vai ser como se fosse uma mudança de moeda, como nós tivemos do cruzado, cruzeiro, real, talvez melhorar. Não. Então o seu valor é baseado no real, então a sua desvalorização ou a sua valorização é o real. Lembrando que ele apenas é uma substituição ao real físico, tá? Então nesse ponto não vai haver mudanças. Bom, dando um pouco mais de sequência aqui, ó, olha só que curiosidade. É verdade que a maior parte do dinheiro hoje já é virtual. Cada vez menos usamos cédulas. Os reais digitalizados parecem gêmeos siameses do Drex, mas têm fortes limitações. Se pudessem falar, não saberiam responder por que saíram da conta de alguém e caíram na conta de outra pessoa. Olha o lastro que eles estão fazendo aqui. Já a nova moeda saberá por que carregará os chamados contratos inteligentes. Aquilo que eu comentei. As pessoas hoje que fazem um serviço, ou fazem um biquinho, recebem uma doação, recebem uma herança, algum motivo que esquece de fazer uma declaração, o governo vai ter esse lastro de forma automática com a mudança do Drex, tá, pessoal? Então cuidado, vocês vão ter que realmente se regularizar, pensar numa forma de manter não só as suas empresas, mas suas vidas pessoais também organizada, porque com essa mudança, a dificuldade hoje do pessoal em sonegar vai ser muito grande, tá? Bom, dando um pouquinho mais de sequência, eles fizeram aqui uma comparação para mostrar essa diferença do Pix e como que vai funcionar o Drex de forma abrangente. Então olha só, ele parece o Pix, mas não é. Veja como seria comprar um carro pelas diferentes modalidades de pagamento. Então no Pix, primeiro passo, o comprador transfere o dinheiro via Pix para o vendedor. Então você vê, não tem nenhum laço momento. O comprador pega uma chave do Pix, óbvio que essa chave é rastreável pelo Banco Central, e manda o dinheiro lá para o vendedor. Neste momento aqui que está recebendo, o governo não sabe o motivo dessa transferência bancária. Este é o ponto. Segundo ponto, o cartório ou vendedor tem até 5 dias para comunicar a venda ao Detran. Em seguida, o comprador tem até 30 dias para transferir o carro para seu nome, né? E aí, caso não haja a transferência do imóvel, ele pode receber uma multa ou mesmo o contrato pode ser cancelado. Então você vê que neste momento você tem operações distintas. Aqui no primeiro passo você tem 2 bancos que não têm uma ligação com o governo, apesar de prestarem contas que houve movimentação entre esses 2 CPFs nesse exemplo, mas não sabem o motivo real. No segundo ponto, o Detran, que ainda não está 100% digitalizado, também não informa ao Banco Central o motivo desse dinheiro estar entrando, essa capitalização. No terceiro, você vê, ainda tem uma passividade do comprador em ter que enfrentar toda a burocracia, todo o processo que a gente sabe que no Brasil que é oneroso e dificultoso para fazer a transferência do patrimônio, nesse caso do bem ativo que é o automóvel. Já na modalidade do Drex, o pagamento e a transferência ocorrem simultaneamente, devido a uma inovação da moeda digital, os contratos inteligentes. Se uma das partes não cumprir o combinado, o negócio não é concluído. Aquilo que eu comentei, vai ser unificado essa parte como se fosse de cartórios, essa parte de registro de bens imóveis, o veículo, outras coisas, tudo dentro de uma carteira digital que nós vamos ter dentro da modalidade do Drex. Então, quando você for fazer a venda, a transferência, o governo vai perguntar o motivo, vai haver algum modo de você poder vincular que é o recebimento desse valor ou a transferência para a compra desse valor, se refere automaticamente a uma compra de um veículo nesse caso. E provavelmente a pessoa que estaria recebendo o veículo, né, nesse caso cedendo o veículo e dando dinheiro, vai ter algum tipo de confirmação para essa operação, para que seja feito esse vínculo. Mas é exatamente o que eu comentei. Olha como o governo realmente está fechando todos os pontos para que não hajam brechas, para que haja sonegação, falhas no sistema ou falha na rastreabilidade da movimentação financeira, tá, pessoal? Bom, esse é apenas um dos exemplos das fronteiras abertas pelo Real Digital. O Banco Central e os outros 16 consórcios que participam do projeto mal começaram a arranhar as possibilidades. Olha só uma curiosidade, pessoal. Transações que envolvem troca de propriedade devem demorar mais um pouco, não vai começar de imediato. Por enquanto, vamos começar com o Real Digital. Embora a tecnologia permita a transferência instantânea de titularidade de um bem, ainda é necessário resolver questões legais e acomodar interesses como dos cartórios. Quem garantirá a propriedade de um imóvel que foi tokenizado para ser pago com Drex? O escrivão ou dono de token? Indaga Renato Petrovic, líder de inovação do Bradesco. Espera-se que o Drex esteja disponível comercialmente até 2026. Aqui nesse ponto, pessoal, olha só uma coisa. É que ele fala, quem é o responsável? Como que fica o cartório? Como que fica o pagamento dos impostos e tributos sobre essa transação?
Uma das modalidades que está sendo discutida muito aí na reforma tributária, né, é a questão do pagamento, do recebimento dos impostos no momento da transação. Eu acredito que com o Drex isso vai ser concretizado, ou seja, nesse caso, se tivermos um imposto sobre a transferência de imóveis, sobre a transferência de registro, uma questão aí dos cartórios, provavelmente na própria transação esse valor deve ser debitado. Se não for debitado na própria transação, deve gerar aí uma pendência para nós, por exemplo, para fazer esse pagamento em seguida na hora da regularização da documentação, tá? Bom, terceiro ponto aqui, pessoal, o Drex deve reduzir as frições na compra de venda de imóveis de carros, uma outra pauta. Então vocês já entenderam o vínculo que o governo fez. Criou a moeda, criou a forma de lastro, que ele consegue rastrear quem recebeu, quem vai estar pagando dinheiro, o motivo da troca da transação entre as operações, e aí olha só como que isso vai impactar a parte de imóveis, carros e outros bens de alto valor agregado. Para esse impacto do mercado financeiro, o Drex também deverá reduzir frições que se tornam na compra de venda de carros e imóveis. Atualmente um processo lento, caro e cansativo para a população. É o que avalia João Givanecchio, gerente de ativos digitais do BV, em uma entrevista exclusiva a Exame sobre o Projeto Futuro. Hoje o mercado de veículos e créditos de veículos é super relevante, está entre os maiores da economia e supera vários mercados. O BV, enquanto líder no mercado de veículos, já vinha olhando para isso, o uso do Drex. É uma jornada que ainda tem certas frições, existem alguns dilemas, como quando quem vende o carro diretamente para a pessoa, e aí nunca se sabe se transfere o carro primeiro, se paga primeiro, se faz tudo junto. No momento, a jornada é um pouco complexa e ruidosa, mas a expectativa é que a versão digital do real traga mais segurança para o processo, já que vai estar tokenizada. Como exemplo, ele explica que diversos processos, como a transferência da posse, ficariam automatizados e mais seguros com o fluxo de dados, permitir que a transferência ocorra imediatamente após o pagamento. Com o Drex, a operação vai ser contínua, vai poder ter visibilidade de todo o processo, e a programabilidade traz um fator de melhoria, de ter liquidação automática e entrega no momento do pagamento, tudo programado. Só que ao mesmo tempo é problemático para a gente, né, pessoal? Mas vamos em frente. Bom, o Jean ainda avalia que a fusão dos 42 projetos inicialmente propostos para a segunda fase foi super pertinente. O Banco Central pegou projetos com equivalência e relevância com os players para fazer essa junção de consórcios para trabalhar em conjunto. Na prática, como isso vai se dar? Ainda não está claro. O cronograma e tratamento deve ser nos próximos dias. Tá? A própria B3 tem um papel super relevante na área de registro de automóveis. Garantias, a junção em algum momento, já faria sentido pensando no que já vínhamos trabalhando nesse projeto há alguns meses. A ideia é facilitar o processo e ver os players mais relevantes para cada tema. Só para finalizar, pessoal, olha só. O executivo também elogiou a entrada da Comissão de Valores Imobiliários, o CVM no piloto, supervisionando alguns testes. Acho que é super pertinente a participação da Comissão de Valores Imobiliários. Isso vai contribuir demais para o amadurecimento e para o crescimento do projeto. O mercado de capitais é um ótimo ponto de partida para testar soluções de tokenização, tendo o Drex como camada de liquidação. Então, exatamente, pessoal, você vê, todas as partes aí que tem uma grande movimentação bancária, movimentação financeira, já estão participando desse projeto para tornar isso viável hoje em dia. E realmente com isso o governo vai ter mais segurança, claro, nós teremos mais segurança na operação, mas também haverá mais controle. Haverá mais arrecadação por parte do governo, porque vai reduzir a parte da sonegação. E por nossa vez, nós os consumidores, nós o pessoal do Brasil, o povo brasileiro, teremos que aumentar mais ainda a nossa eficiência aí de produtiva, a nossa eficiência de informar o governo sobre as operações, né? E consequentemente vai haver uma aumentada da arrecadação. Como eu comentei, essas pequenas coisinhas que as pessoas não declaram, vai haver esse tipo de cobrança também, tá? Só para falar um pouquinho sobre o futuro do projeto, que eles falaram, apesar dos avanços no piloto, o projeto ficou marcado por alguns adiamentos de prazo. No momento também não há uma data concreta sobre o possível lançamento da versão digital do real. Mesmo assim, o Janvec destaca que as coisas estão no tempo certo. Então, pessoal, a ideia deles, o projeto deles, o cronograma deles é iniciar agora em 2024, né? Essa finalização aí para os próximos 2 meses, 3 meses, estamos em setembro, então para dezembro provavelmente essa primeira demanda. E provavelmente em janeiro já teremos a primeira implantação desse modelo do Drex, que deve vir junto com a questão da reforma tributária também. Então essa é uma série de mudanças aí que nós vamos ter junto ao Banco Central, junto aos nossos projetos aí de reforma tributária que vai ocorrer no Brasil, junto à modalidade das empresas e negócios que estão mudando. Isso vai criar realmente aí para o Brasil grandes mudanças para os próximos anos, tá bom? Bom,
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para vocês saberem mais, mantenham-se informados, acompanhados. Sigam a gente nos nossos canais aqui, sigam nas redes sociais. Se quiserem ter mais dúvida, mandem aqui para nós teremos todo o prazer em avaliar e relatar isso para vocês. E qualquer mudança sobre o tema, a gente volta para trazer aqui mais para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado, um ótimo final de semana para todos vocês aí, senão não voltamos a nos ver. E desejo a todos vocês aí um ótimo trabalho e uma ótima semana.